Paz do Senhor Jesus, igreja, tudo bem? Presbítero Alas aqui para mais uma videoaula do nosso curso Apocalipse, versículo por versículo. Hoje estaremos aí estudando o capítulo de número 3 do livro de Apocalipse, dando aí continuação às cartas que foram enviadas ali às 7 igrejas da Ásia. Hoje estudaremos aí as igrejas de Sardes, Filadélfia e de Laodiceia, ok? Espero que você esteja gostando desse curso, espero que você esteja tirando algum proveito desse curso. Continue buscando, continue focando na palavra do Senhor, no ensino da palavra do Senhor, e com certeza você só vai ter a ganhar, ok? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar as suas dúvidas, sugestão conosco aí no próprio vídeo ou no nosso grupo aí do WhatsApp, ok? Então vamos lá. Hoje estaremos aqui estudando a primeira igreja, igreja de Sardes. Vou estar lendo aqui o texto bíblico que diz aqui em Apocalipse 3, do 1 até o 6, ok? Então acompanhe conosco nesse momento e convido você, se estiver em casa, abra sua Bíblia, Apocalipse 3, versículo 1 do 6. Se não, feche apenas os teus olhos e foque na palavra do Senhor, na qual você lida nesse momento, tá certo? Versículo 1 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas tens também em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram com suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok? Amém? Então está aqui a leitura do texto bíblico. E nesta igreja, especificamente, nós temos aqui o significado do nome, que significa os que escapam. Vamos falar um pouquinho aqui da história da igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade legendária da Ásia Menor. Perdão, Sardes. Sardes era uma cidade legendária da Ásia Menor. Em Sardes foram achadas várias igrejas e uma sinagoga no século 7 a.C., ok? Foi capital da Lídia também, e os persas capturaram Sardes por volta do século 6 aí, e fizeram dela um centro administrativo. A cidade de Sardes, por estar situada a 500 metros acima do nível do mar, considerava inexpugável. Ela orgulhava-se também de seus fabulosos tesouros. Suas abundâncias vinham em parte do rio Pactolus, que lhe fornecia ouro e prata em grandes quantidades. Suas águas de tão excelente eram tidas como indispensável à boa saúde. Sardes fazia parte do reino da Lídia, cujos monarcas tornaram-se notórios por sua magnificência. Haja visto o fabuloso Creso ascendendo ao trono no sexto século antes de Cristo. Este rei acumulou tantos bens que o seu nome veio a tornar-se sinônimo de riqueza no mundo antigo. Esse ditado era corrente: rico como Creso. Tá certo? Então, esse foi um pouquinho da história aqui da cidade de Sardes, no qual tinha a igreja de Sardes. Tá certo?
essa igreja de Sardes, ela foi fundada provavelmente pelo apóstolo Paulo. A igreja exalava abundante vida de um amontoado de gente oriunda de várias etnias. E o Espírito Santo batizou a todos no corpo de Cristo. E apesar da diversidade cultural, todos agora achavam-se emanados no autor da vida. Tá? Então era a igreja que aparentemente era a igreja perfeita. Né? Como nós lemos aqui, depois se você quiser conferir, lá em Romanos 6,3, fala que o Espírito Santo batizou todos no corpo de Cristo. Todos que estavam em comunhão com Cristo foram batizados dentro dessa igreja. Então era aparentemente uma igreja perfeita, né? Uma igreja que não tinha nenhum problema, né? E realmente no começo da igreja, quando o apóstolo Paulo fundou, essa igreja não tinha realmente nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dificuldade ali naquela igreja, né? Aí a gente continua aqui, ó. O que Deus tem a favor? O que Deus tem a favor dessa igreja? Com o passar do tempo, né? Como sempre, o tempo ele vai mostrando algumas coisas, né, para nós. Não demorou muito e Sardes começou a necrosar-se, ou seja, começou a morrer espiritualmente. E detalhe, não percebeu, tá? Sardes não percebeu. Eu vou logo passar aqui para o que Deus tem contra, depois a gente volta para o que Deus tem a favor novamente, tá? Então vamos lá. O que Deus tem contra esta igreja? Era uma igreja morta espiritualmente, uma igreja cega, surda, apoiados em uma fé morta. Era uma igreja que agora vivia de aparências. Embora parecesse avivada, mas jazia sem vida. Sua liturgia até lembrava o cenáculo. Não passava de uma ritmada marcha fúnebre. Este era o retrato de algumas igrejas, né? Então, no seu exterior, era perfeito. Era a igreja perfeita, né? O seu rito até parecia o rito de um culto normal, né? Apesar de ter sido ali uma igreja que o Espírito Santo tinha liberdade para agir, mas com o passar do tempo, essa igreja ela começou a morrer. Essa igreja começou a adquirir essa morte espiritual lenta e gradativamente. E ali, sem essa igreja perceber, sem as pessoas perceber, sem os cristãos ali notar essa morte espiritual, eles foram acometidos dessa morte. Quando foram dar por si, já estavam praticamente todos mortos espiritualmente. Estava ali vivendo apenas uma igreja de fachada, uma igreja de aparência, né? Era uma igreja que vivia de aparência, uma igreja morta espiritualmente. Lembrando até aquela passagem em que Jesus fala dos fariseus, que eles eram semelhantes a um sepulcro caiado, que por fora era perfeito, mas por dentro era podre. Então essa igreja aqui de Sardes era uma igreja morta espiritualmente, ok? Isso era o que Deus tinha contra eles. Então eles viviam apoiados numa fé que aparentemente para eles era uma fé convicta, mas não tinha fundamento bíblico nenhum, não tinha fé nenhuma, ok? E o que Deus tinha a favor dessa igreja? Voltando aqui no tópico anterior, apesar de tudo que estava acontecendo na igreja, de Sardes ter se tornado ali uma igreja morta espiritualmente, mas Deus ainda tinha algumas poucas pessoas naquela igreja que não tinham sido contaminadas, tá entendendo? No necrotério de Sardes havia alguns crentes, poucos crentes que respiravam ainda. E o Senhor estava preocupado com eles, né? Essas pessoas que continuaram ali, firme na fé, continuaram firme na perspectiva da vinda do Senhor, que não deixaram se contaminar por essa morte espiritual, porque o que aconteceu com essa morte dessa igreja? Eles foram esquecendo daquilo que Deus tinha prometido, preparado para eles, né? E aí Deus ele dá um conselho à igreja. Primeiro conselho que ele fala, ele chama ao arrependimento, né? Ele chama ali, olha o que ele diz aqui no versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Então Deus ele chama ali ao arrependimento, ele exorta a vigilância e ele pede para ajudar os que estão fracos na fé. Ele fala assim, ó, guarda-o e arrepende-se, senão vigiares virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora a ti virei.
Então ele pede, ele chama ali as pessoas a arrependimento. Pede para lembrar, né, aquilo que Deus tem dado para eles. Pede para colocar em prática aquilo que ele tem recebido, para guardar, para reter aquelas coisas boas que Deus tem dado ali para eles ali no início, que eles viveram por muito tempo, né, com isso, né? E ele fala, olha, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. Então esse é o primeiro conselho que Deus dá para a igreja. Esse é o primeiro conselho, né? E ele pede também para que as pessoas ajude aqueles que estão fracos na fé. Tá entendendo? Deus ele pede para que as pessoas que, digamos assim, estão mais firmes na fé, ajude aqueles que estão fracos na fé. Ajude aqueles que não estão conseguindo ficar de pé. Entendeu? Então, assim, isso é o que Deus, é o conselho que Deus dá para aquela igreja naquele momento. Ok? E o que Deus promete para essas pessoas que conseguirem ali permanecer firme, conseguir ali vencer essa morte espiritual, renascer dessa morte espiritual, digamos assim? O que Deus promete? Ele promete ali novas vestes, né? Ele fala aqui no versículo 5: ao que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então é coisa linda demais. Deus promete novas vestes, vestes brancas. Ele promete não riscar o nosso nome do livro da vida, o nome daquelas pessoas. Ele promete não riscar de maneira nenhuma. E detalhe, ele ainda fala que confessará o seu nome diante do Pai e dos anjos. E, amados, isso é lindo demais. Isso é promessa maravilhosa de Deus para a nossa vida, para a vida daquele povo naquela época. E trazendo essa palavra para os nossos dias atuais. Será possível que nos nossos dias atuais encontramos igrejas dessa maneira? Igrejas vivendo apenas de fachada? Igrejas em que aparentemente é uma igreja perfeita, uma igreja onde habita o Espírito Santo, onde Deus habita, uma igreja aparentemente onde tem palavra, mas que por dentro é uma igreja morta? Será que nos nossos dias atuais nós conseguimos encontrar a igreja dessa maneira? Ou foi só naquela época? Eu creio que esse tipo de igreja, todas essas igrejas que nós estamos estudando aqui no livro de Apocalipse, elas refletem também na nossa atualidade, tá? Eu acho que todas as igrejas que nós temos aqui, mais de milhares de igrejas que temos no mundo todo, no Brasil todo, eu acho que todas elas podem se encaixar um pouquinho na realidade dessas igrejas, né? E a gente vê que a igreja de Sardes, que era uma igreja que vivia de fachada, é muito normal a gente encontrar esse tipo de igreja hoje em dia. Infelizmente, querido. Infelizmente é muito normal. A gente encontra sem... como é que é a palavra? Não precisa muito esforço para encontrar uma igreja assim. Essa é a verdade. Entendeu? Agora o que a gente tem que fazer, né? De repente você acha que a tua igreja precisa dar uma aquecida mais, precisa dar uma reavivada a mais. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer diferença. A gente tem que mostrar a diferença. Não adianta a gente bater de frente com o pastor, com o bispo, com o líder da igreja. Não adianta, querido. Isso aí é lutar contra a carne. A nossa luta aqui não é contra a carne, nossa luta é contra as potestades do mal. Então a gente tem que mostrar a diferença, é colocar o joelho no chão, é continuar clamando para que o Espírito Santo volte a habitar naquele lugar, para que assim a igreja venha renascer novamente. Ok? Estamos aqui para a nossa segunda igreja desse estudo aqui, igreja de Filadélfia. Tá? Igreja de Filadélfia é a sexta carta à igreja de Filadélfia, que está ali no versículo 7 do capítulo 3 até o versículo 13, tá certo? Vou estar lendo aqui e você aí acompanha a leitura. Versículo 7 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras,
Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a minha palavra, da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar aos que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então vamos lá. Filadélfia, significado do nome é amor fraternal, tá? A história de Filadélfia. Filadélfia foi estabelecida pelo rei Átalos, Filadelfos II, de Pérgamo, em 189 a.C. Ao construir a cidade, tinha como objetivo helenizar a região que até aquela época usava a língua comum, que era o gálico, né? Então ela ficava situada ali a 27 milhas de Sarde e a 200 metros acima do mar Mediterrâneo. Era uma cidade pequena, junto a um grande e fértil vale, tá? E ela vivia de agricultura. Tá? O território de Filadélfia é ocupado hoje pela cidade turca de Al-Azir, situada a 130 quilômetros a leste de Esmirna. Então, um pouquinho da história aqui da cidade de Filadélfia, tá? Vou estar falando um pouquinho agora aqui da igreja. A igreja de Filadélfia, semelhante às demais igrejas da Ásia Menor, Filadélfia também foi estabelecida pelo apóstolo Paulo, tá certo? Ou por algum membro da sua equipe. Essa igreja endereçou o Senhor Jesus uma carta carinhosa e terna. E é uma igreja que a gente vê que Jesus ele tem um amor muito grande por essa igreja. Tá? Tanto é que é a única que ele fala com propriedade que ele ama, né? Então, assim, essa igreja, junto com a igreja de Esmirna, tá? Essa igreja de Filadélfia, junto com a igreja de Esmirna, é praticamente as duas que não tem nenhuma repreensão, tá? São as duas igrejas, a igreja de Filadélfia junto com a igreja de Esmirna, são as duas únicas igrejas que Deus não tem nenhum tipo de repreensão contra a igreja, tá? A única coisa que Deus tem contra é a blasfêmia. Você pode acompanhar aqui no slide, ó, o que Deus tem contra: a blasfêmia dos que diziam ser judeus e não são, tá? Então isso é a única coisa que Deus tem contra, mas isso aqui não é contra a igreja, literalmente, é contra as pessoas que se dizem ser judeus, estão lá dentro da igreja, mas não são. Mas a igreja em si mesmo, Deus não tem nenhuma repreensão, Deus não tem nada contra, ok? Ao contrário, Deus só tem elogios a esta igreja, tá? Deus só tem elogios. Por quê? O que Deus tem a favor? Deus tem a favor a fidelidade e a perseverança, tá? Deus tem a favor a fidelidade e a perseverança desta igreja. Olha só o que diz aqui no versículo no versículo 3. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Então, o que Deus tem a favor dessa igreja é que essa igreja, mesmo tendo pouca força,
que significa isso, ter pouca força? Era uma igreja que não tinha muito recurso físico, né? Era uma igreja que era, digamos assim, pobre fisicamente, né? Ela não era uma igreja forte fisicamente, entendeu? Mas pela fé ela sabia tirar força dessa fraqueza. Tá entendendo? Então era uma igreja que ela não tinha muito recursos financeiros, não tinha recursos físicos, entendeu? Mas mesmo ela não tendo esse recurso físico, esse recurso financeiro, ela conseguia tirar proveito dessa situação. Ela conseguia trabalhar em prol do reino do céu. Ela levava os pecadores a ser conhecidos de Deus, fazia obras sociais. Era uma igreja que, mesmo em meio à perseguição, jamais negou o nome do Senhor. Entendeu? Então, assim, mesmo sofrendo tribulações externas que a igreja sofria, enfrentava, ela não deixou de levar o nome do Senhor e jamais negou o nome de Cristo. Jamais negou. Entendeu? Então, a igreja de Filadélfia, juntamente com a igreja de Esmirna, são exemplos das duas igrejas que realmente Deus tinha um amor muito grande por ela, né? E Filadélfia em específico, Filadélfia em especial, porque era uma igreja que, mesmo passando por situação difícil, mesmo sendo uma igreja assim, financeiramente desfavorável, mas eles não tinham nada que impedisse de levar o amor de Cristo. Tá certo? Então aqui, o conselho que Deus dá à igreja. Deus ele fala assim: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Tá? Então ele fala: eis que venho sem demora. Ou seja, Deus ele promete vir à igreja. Tá? Ele promete vir à igreja. E promete também que, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então ele dá esse conselho à igreja: guarda o que tem, porque ele vem sem demora. Então o que ele está dizendo? Permaneça firme nesse propósito. Permaneça fiel à minha palavra. Não desanime. Continue lutando, continue batalhando, guerreando em prol do reino dos céus. Continue fazendo tudo da maneira que vem fazendo, com fidelidade, com amor e com perseverança. Não desista, não desanime. Então a igreja de Filadélfia era um exemplo. Ela é um exemplo para nós. Porque mesmo sendo uma igreja que não tem muitos recursos financeiros, mesmo sendo uma igreja, digamos assim, com pouca força, fisicamente falando, mas era uma igreja que, espiritualmente falando, era uma igreja forte. Tá certo? Era uma igreja forte, era uma igreja que tinha ali amor, tinha fidelidade, tinha perseverança, tinha um carinho para os seus irmãos, tinha um cuidado com a obra do Senhor, e a obra do Senhor crescia através dessa igreja. E aí Deus promete o seguinte: ao que vencer, farei dele coluna no templo de Deus, onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome de Deus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Deus ele promete, ele faz essa promessa: para o que vencer se tornará uma coluna no templo de Deus. Ok? Então a gente tem que ser fiel. Mantenha-nos fiéis, né? O Senhor Jesus não tarda em seu inconfundível amor. Promete-nos: ao que vencer eu farei coluna no templo de Deus, e dele jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Sabe o que significa essa promessa? Além de termos o privilégio de morarmos no céu por toda a eternidade, seremos lá tidos como ilustres. Sobre nós estará o nome do Deus vivo, do noivo e da Jerusalém celeste. Ok? Então nós temos que permanecer fiel.
Se você tem desempenhado um bom papel, um bom trabalho na obra do Senhor, que eu creio que sim, em nome de Jesus, continue fiel, continue perseverando, continue batalhando, distribuindo a palavra do Senhor por onde passar e mais, com amor e sinceridade. Tá certo, querido? Deus elevou muito aquela igreja, essa igreja de Filadélfia, porque ela é uma igreja que distribui amor, era uma igreja amorosa. Tá entendendo? Como o próprio nome diz, era uma igreja que tinha um amor fraternal entre os irmãos. A gente não via naquela igreja um disse-me-disse, uma fofocainha, aquela coisa. Não, os irmãos eram unidos e eram unidos ali, unânimes na pregação da palavra do Senhor. Ok? Hoje é muito difícil a gente ver isso na igreja, infelizmente. A gente tem que cada dia mais cultivar esse amor, essa união no nosso meio, para que Deus possa estar abençoando ainda mais a nossa vida aqui na terra, para que a gente venha fazer esse papel no qual Deus nos confiou com mais autoridade, mais sinceridade e mais sucesso aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para a nossa última igreja desse estudo, igreja de Laodiceia, é a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Está lá do versículo 14 até o 22 e diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que enriqueças e vestes brancas, para que te vistas, e que não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? É uma palavra muito forte, né? É uma palavra muito forte. Porque de todas as igrejas que a gente estudou aqui ao longo dessas 2 videoaulas, essa igreja de Laodiceia é a única igreja em que Deus não traça nenhum elogio. Ao contrário, Deus ele só tem algo contra. Deus ele só tem repreensão. Deus ele só tem, como diz, falta de interesse na igreja de Laodiceia. Ao ponto de Deus, próprio Deus falar: vomitar-te-ei da minha boca. Então é muito forte, querido, é muito forte. Essa palavra é muito forte mesmo. Tá? O próprio Deus falar isso para uma igreja, o próprio Deus falar isso para um povo, né? E a gente vai ver aqui direitinho o que significa isso. Tá certo? Vamos lá. Significado do nome Laodiceia. Significa o povo reina. Vamos falar um pouquinho da história de Laodiceia. Tá? Laodiceia ela era uma próspera cidade nas proximidades de Hierápolis e Colossos, no vale do rio Lico. A lã branca e o colírio eram produzidos aqui. Também era um centro bancário. O morno era referência à temperatura da água que vinha de Hierápolis. Ou seja, algumas regiões ali por perto tinha a água
como tratamento, né? Água quente para tratar algumas doenças, água fria boa para beber, mas na cidade de Laodiceia, a água que vinha pelo rio e chegava até Laodiceia era uma água morna, então não prestava para nada, tá? Não prestava para beber, não prestava para tratar nenhuma doença, e quando a pessoa ingeria a água, a pessoa sentia até vontade de vomitar. Então talvez aí o desejo, talvez aí a referência à palavra que Deus fala, que bom seria se fosse quente ou se fosse frio, né? Mas como é morno, ou seja, não serve para nada, vomitar cheio da minha boca, tá? Porque a água morna naquela região, ela não servia para nada. Tá entendendo? Água quente servia para o tratamento, água fria servia para beber, e água morna não servia para nada e ainda dava vontade de vomitar. Tá? Agora falando um pouquinho aqui da igreja, Laodiceia não tinha falta de nada, possuía tudo em abundância. Aos olhos do Senhor, porém não passava de uma igreja pobre, cega e miserável. O que lhe sobejavam em riquezas temporais faltava-lhe em bens eternos. Ela retrata as igrejas que, desconstruindo-se com o reino de Deus, reconstroem-se impérios humanos. Tá? Então, a gente vê que a igreja de Laodiceia era uma igreja que era autossuficiente. Tá? Vamos aqui para já o que Deus tem contra, que a gente vai falando, explicando. O que Deus tem contra? Deus tem contra o orgulho, a autossuficiência, a perda da comunhão com Deus. Tá? Então a igreja de Laodiceia ela começou até de maneira bem, mas aí ela foi se achando ali um certo tempo autossuficiente. Eu estou rica demais, eu tenho tudo, não tenho falta de nada, né? Como diz aqui no versículo 17, rico sou, estou enriquecido e não tenho falta de nada. Então a própria igreja ela começou a se achar dessa maneira. Era uma igreja rica, era uma igreja que tinha tudo. Não tinha falta de nada. Tudo que eles faziam, eles não precisavam, digamos assim, de Deus. E além dessa indiferença doentia e crônica às coisas de Deus, o anjo da igreja ainda era soberbo e arrogante. Tá entendendo? Suponha que por ser rico e de não ter falta de nada, ele se achava acima das providências divinas. Então era uma igreja que tinha uma arrogância espiritual muito grande mesmo. E aí, por conta dessa arrogância espiritual, começou a acontecer a mornidão espiritual. Se Laodiceia fosse fria, ela buscaria o calor de um avivamento. Se fosse quente, espalharia-se mesmo avivamento até o confim da terra. Mas morna não faz indiferença à palavra de Deus. Por isso Deus repreende ela, né? Por isso que Deus fala: bom seria se fosse frio, se fosse quente. Tá entendendo? Então Deus ele fala à igreja. Ele dá um conselho à igreja. Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que veja. Então ele fala essas três coisas. O ouro provado no fogo, eu aconselho à igreja, porque a única maneira de nós enriquecer é somente através de Cristo. É comprando o ouro provado no fogo de Cristo. É somente através de Cristo. Essa é a única forma de nós enriquecermos espiritualmente falando. O segundo conselho que Deus dá à igreja é para se vestir de vestes brancas, para que não apareça a sua vergonha, ou seja, abate o teu orgulho, abate a tua autossuficiência e começa a declarar que você depende de Cristo, que nós dependemos de Cristo. Nós somos inteiramente dependentes de Cristo.
Ele pagou um alto preço por nós, ele nos comprou com um preço de sangue, um preço altíssimo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele nos comprou, nós pertencemos a ele. Tá certo? Somente no seu sangue, puro carmesim, nós temos a capacidade de lavar as nossas vestes e se tornar brancas como a neve. E o terceiro conselho que Deus dá à igreja é para que unja os olhos com colírio. Olha que coisa interessante. Uma cidade que a princípio era uma cidade onde as pessoas vinham de longe para tratar problemas ali relacionados às vistas. Era uma cidade que as pessoas vinham de todas as cidades ali circunvizinhas para tratar problemas relacionados à visão, e Deus manda justamente a igreja de Laodiceia colocar o colírio nos olhos para que vejam. Então era uma igreja que estava cega espiritualmente, uma igreja que estava cega, o orgulho cegou, a autossuficiência cegou essa igreja, ao ponto de eles não querer mais ali a providência de Deus, a ponto deles achar que não precisava mais de Deus. Isso foi ali o fator principal de Deus dar essa repreensão a esta igreja. Eles não tinham mais a concepção de que dependia de Deus. Eles estavam ali com o seu eu tão aguçado, né, que não tinha a concepção de que dependia inteiramente de Deus. Tá entendendo? Vamos lá. Conselho à igreja. Já falamos aqui as promessas de Deus. O que Deus promete para essa igreja? O que Deus promete para a igreja? Aos vencedores terão privilégio de reinar com Cristo. Tal honra não seria para os orgulhosos e autossuficientes, mas apenas para os humildes e para os obedientes. Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ele ceará comigo e eu com ele. Né? Então ele fala, Jesus ele fala. No versículo 19 ele ainda fala aqui: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então Deus ele chama a igreja ao arrependimento. Ele chama essa igreja ao arrependimento. Mesmo essa igreja tendo abandonado ali, digamos ali, o seu amor, mesmo essa igreja tendo colocado o orgulho, o seu eu, acima de Cristo, ele chama a igreja ao arrependimento, porque ele repreende todos quanto ele ama. Então ele ainda dá ali, Deus é tão maravilhoso que ele ainda dá uma segunda chance para essa igreja, uma oportunidade de se redimir. Ele fala: olha, eu estou à porta, estou batendo, se ouvir a minha voz, eu entrarei. Tá? E ele fala: os que vencer, os que conseguirem abater o seu eu, os que conseguirem ali acabar com esse orgulho, que conseguirem deixar o Espírito Santo entrar no seu coração novamente, ele fala que terão o privilégio de reinar com ele lá na glória. Só que detalhe, essa honra não é para os orgulhosos nem para os autossuficientes, mas para aqueles humildes e obedientes. Está entendendo? Então ele deixa esse detalhe. Essa promessa aqui, querido, não é para orgulhoso, não é para humilde, não é para autossuficiente, não, é somente para os humildes e obedientes. Embora esta igreja ela tenha sido uma igreja próspera, orgulhosa, mas ela não era rica diante de Deus. Nós temos que voltar à manjedoura. Temos que nos enriquecer dele, que se fez pobre por amor de nós. Tá certo? Trazendo para os nossos dias atuais. Nós temos que vencer essa mornidão espiritual. Será difícil nós encontrarmos igrejas dessa maneira nos nossos dias atuais? Uma igreja que tem colocado o seu eu, uma igreja que tem colocado o orgulho, a autossuficiência acima de Deus? Não é difícil não, querido. Hoje nós temos encontrado aí com facilidade igrejas desse tipo. Igrejas que têm colocado ali o orgulho em primeiro lugar.
olha, eu já tenho de tudo, não preciso de nada, estou rico disso, não preciso de Cristo. Mas temos que lembrar, temos que voltar à manjedoura. Temos que nos enriquecer de Deus. Hoje nós temos que nos enriquecer somente de Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Lembra lá Mateus 6? Então nós temos que buscar o reino dos céus. Temos que abater o nosso orgulho, temos que abater a nossa autossuficiência e colocar Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Nós somos dependentes dele. Ele pagou um preço altíssimo por nós ali na cruz. Ele que derramou seu sangue. Ele que foi morto ali na cruz para que nós pudéssemos estar aqui. Foi assim lá na época dessas igrejas e é assim até hoje. E nós temos que entender isso. Infelizmente, muitos não entenderão. Infelizmente, muitos continuarão colocando o seu eu acima de Deus, o seu eu acima de Cristo. Mas nós que temos ali o Espírito Santo, nós que temos ali a convicção de que Jesus pagou esse preço altíssimo por nós, nós temos que nos abater sim o nosso orgulho, nós temos que abater o nosso eu, cada dia mais nos colocar bem pequenininho para que ele possa crescer na nossa vida. E assim nós ser quente em nome de Jesus. Não seja frio, nem seja morno, seja quente. Seja um crente quente do poder de Deus. Amém? Então esse foi o nosso estudo do capítulo 3 de hoje. E com essa videoaula nós finalizamos aqui as cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre essas cartas que foram enviadas a cada igreja. Tá? Se você ainda ficou com alguma dúvida, se não ficou bem explícito para você o que foi passado aqui através dessas videoaulas, peço por gentileza, entre em contato conosco, seja no comentário do vídeo, seja no nosso grupo no WhatsApp. E procure, meu querido, entender mais a palavra do Senhor. Busque com afinco o entendimento da palavra do Senhor. Fale com Deus, peça para Ele abrir seu entendimento. Se tiver facilidade, fale com seu pastor, com seu líder. Fale com alguém que tenha um conhecimento melhor ou maior do que o seu. E procure entender gradativamente a palavra do Senhor. Porque o que a gente entende, a gente consegue passar com mais facilidade para as pessoas que estão à nossa volta. Não tem como eu falar para uma pessoa algo que eu não entendo. Correto? Então procure entender a palavra do Senhor. Procure aprender a palavra do Senhor para que assim você possa replicar essa palavra com facilidade e com propriedade para as pessoas que estão à sua volta. Porque com certeza há alguém aí do seu lado precisando ouvir a palavra do Senhor, precisando apenas ouvir ali um Jesus te ama e conseguir assim plantar essa semente no coração dessa pessoa. Amém? Eu já fico por aqui nessa videoaula. Paz do Senhor, fique com Deus.